Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos fazer uma conclusão para cada time depois dessa 11ª rodada. O que a gente pode tirar de conclusão? Pode ser aspectos gerais de diretoria, time, jogadores, até técnicos e tudo mais. Quero que vocês deixem nos comentários do time de vocês também. Aqui no Cards da Linha do Tempo já está especificado cada time, né? Onde que eu vou dizer a conclusão de cada time. Então, se você quiser pular só pro seu time, pula lá. Mas se você é fã do futebol que nem eu, vamos ficar o vídeo inteiro para a gente ver como é que foi o final de semana de todos os times da Série A. Vamos começar em ordem alfabética com o Atlético Paranaense, que a conclusão é que o Viveiros ele é insubstituível e é o melhor e o jogador mais importante da equipe do Atlético. Isso se demonstrou não só esse final de semana, como um bom tempo atrás, mas nesse final de semana as duas jogadas dos dois gols foram do Viveiros, tanto o gol quanto também o gol do Mendonça, que ele chuta e no rebote o Mendonça acaba fazendo, e demonstra que realmente o Viveiros ele é algo insubstituível e é um estilo de jogador muito raro no Brasil, e é por isso que é uma conclusão muito fática, que já vinha se acontecendo algumas rodadas atrás, mas nessa, acredito que se consumou e ficou mais evidente ainda por ele ter participado dos dois gols contra a Chapecoense. Para o Atlético Mineiro é que o Hulk tem que ser banco dessa equipe. Eu acho que há muito tempo a gente vem numa decadência absurda do Hulk, desde o ano passado. Muito se falava, né, de envolver muito o Sampaoli, de que era uma questão pessoal, que isso, que aquilo, mas até que o Domingues ele consegue ser um matador de jogadas, um cara que atrasa o jogo do Galo. Ele é um dos maiores ídolos da história do Atlético Mineiro, mas eu acho que agora se demonstra que não dá mais, e o Hulk infelizmente tem que ir pro banco, porque senão ele vai atrasar demais a temporada do Galo. Pro Bahia é que o Bahia finalmente tem um goleiro, tá? Uma conclusão muito positiva. O Léo Vieiras vem para se firmar, tá? Jogou muito bem, salvou demais a equipe do Bahia contra o Mirassol. Foi bem contra o Palmeiras também, foi bem contra o Atlético. Os 3 jogos foi muito bem e o Bahia finalmente tem um goleiro. Tanto que se você olhar os 3 gols que ele tomou, 2 foram gol contras e o outro foi aquele golaço absurdo que o Arias fez. Então assim, vem muito bem, 3 jogos espetaculares. O Bahia finalmente tem um goleiro. Para o Botafogo é que o Franklin tem que saber escalar o time. Isso porque nos 3 jogos, contra o Vasco, contra o Caracas e contra o Coxa, nas 3 partidas o time muda, é outra equipe na segunda etapa com as alterações. E parece que insiste no mesmo erro na primeira etapa. São os mesmos jogadores que são alterados e é sempre falta aquele a mais. Então escala muito errado, consegue mexer bem, consegue melhorar o desempenho do time, mas se souber escalar o time bem desde o começo, talvez o Botafogo consiga ter um jogo constante e consiga os seus resultados virem com mais tranquilidade. Pro Bragantino é que o Volpi é titularzaço dessa equipe. Para mim o Cleiton tem que nunca mais pensar em Cleiton nessa equipe do Bragantino. Acharam-se um goleiro finalmente, voltou depois das inconstâncias que tiveram com o Cleiton, com o Lucano nas últimas temporadas. Eu acho que o Volpi já chegou, né? Mas é titular absoluto agora, se demonstrou nesse jogo contra o Cruzeiro mais uma vez, que ele é um goleiro muito superior ao Cleiton, e pela constância que teve nos últimos jogos, o Volpi é titular sim dessa equipe do Bragantino. Indo para a Chapecoense é que o Jean Carlos é titular absoluto dessa equipe. Isso é para mim algo que ficou muito claro há muito tempo. É evidente que a Chape tem um elenco muito desqualificado por uma Série A. Marcos Vinícius, Bolazier, Garcês são jogadores que não dá para sustentar, nem o Camilo também, que vem muito abaixo. Mas se tem alguém que consegue salvar um pouco esse time na criação é o Jean Carlos, e justamente ele é o cara que menos entra em campo, é banco, mal joga, e quando entra, demonstra ser um jogador titular para a equipe da Chapecoense. Então o Jean Carlos tem que ser titular dessa equipe da Chapecoense. Para o Corinthians, eu acho que tem um leque ainda, muito por se tratar do início de trabalho do Fernando Diniz, mas focando só no que aconteceu nesse final de semana, é parar com a infantilidade, tá? Mateuzinho e André Luiz foram infantis e acabaram com o jogo do Corinthians. Claro que a gente pode até falar do Yuri Alberto, que perdeu aquele gol incrível, assim, mas mesmo assim, infantilidade é o que resume as duas ações, tanto do Mateuzinho quanto do André Luiz, quanto do Alan, há pouco tempo atrás. Então, se conseguir controlar bem essa infantilidade, talvez melhore um pouco essa equipe do Corinthians, porque as infantilidades acabaram, não só com o derby, como com o jogo há uma semana atrás, mais ou menos, quando o Alan foi infantil. Para o Coritiba, a conclusão que a gente chega é que o Lavega tem que ser titular dessa equipe. A gente vê a decadência que vem tendo o Breno Lopes há muito tempo já nessa equipe. Falta muita qualidade para ele, é um preguiça jogando bola, e o Lavega é exatamente o oposto. Pode não ser o jogador mais técnico, mas é o cara que se esforça. Defensivamente ele ajuda demais, ofensivamente ele corre muito, é muito oportunista nas chances que ele tem em cada jogo. Todo mundo gosta do Lavega, toda a torcida ama o cara, ele tem que ser titular, e não só o Breno Lopes, porque ele foi a contratação mais cara e tem nome, e sim quem realmente se esforça e quer fazer algo pelo Coxa, que é o caso do Lavega. Para o Cruzeiro, a conclusão que a gente chega é que o Arthur Jorge vai salvar essa equipe do Cruzeiro. Não estou dizendo que vai voltar a ser o Cruzeiro do ano passado, mas é nítido que o Cruzeiro não vai mais brigar para cair. Acho que os 4 jogos, né, que ele teve até agora demonstrou que por mais que teve aquele péssimo jogo do Cruzeiro, ainda assim é um desenvolvimento muito interessante, muito melhor do que foi com o Tite e com a qualidade que tem o elenco do Cruzeiro. A gente viu o Gerson voltar a jogar muita bola hoje, então eu acho que o Arthur Jorge vai salvar o Cruzeiro e essa é a conclusão que chega para essa rodada, que agora o Cruzeiro relaxa em relação ao treinador e pode sim focar agora mais pra frente em melhorar outros quesitos, mas treinador não tem mais que pensar que acharam o treinador certo. A conclusão pro Flamengo que a gente chega é uma conclusão até acho que geral para todo mundo, que o Pedro é o melhor 9 do país. Volta a dominar, fez um jogo espetacular. Há quem
pensou alguma vez em ele ser reserva, com exceção do Felipe Luiz, mas assim, não tem como ter cabimento na mesma frase, né? Pedro e reserva, ele é titular absoluto, é o melhor 9 do Brasil, e agora o Flamengo volta a desencantar e volta a jogar muito bem. Na minha opinião, devia ter sido uma goleada em cima do Fluminense, merecia ter feito muito mais, e muito por uma bela partida do Pedro. O Fluminense é o único time que eu vou dar duas conclusões, tá? Primeiro de tudo, e do jogo, Savarino é titular dessa equipe, não tem mais nem menos, Savarino é titular dessa equipe. E a segunda é a que todo mundo já sabe, e não é nenhuma conclusão, e sim uma afirmação do porquê o Fluminense perdeu esse clássico e foi tão abaixo. A conclusão é, a diretoria perdeu o clássico na quinta-feira. Aceitar o que foi feito, a humilhação que foi feita com o Fluminense, jamais deve ser, hesitada sob o ponto de qualquer diretoria. Tá? E a diretoria perdeu o jogo na quinta-feira. Indo para o Rio Grande do Sul, para o Grêmio, eu acho que a conclusão que a gente tira é uma conclusão que vem cada vez mais se consolidando, mas é que o TT é o maior flop dessa janela do Grêmio, e ouso dizer que é um dos maiores flops da janela do futebol brasileiro. Se esperava muito dele, a maior contratação da história da equipe do Grêmio. É um jogador que demonstrou ter muita qualidade lá na Europa, veio para o Brasil e, cara, já fazem 4 meses, hoje é dia 12/4, fazem 4 meses no Brasil e ele não rendeu nada até agora. Talvez se esperasse um pouco ainda, mas no jogo mais importante, a gente viu um jogo muito abaixo. O jogo, no geral, foi muito ruim, o Grenal, onde se esperava que um cara diferenciado, que em teoria é o TT, pudesse fazer uma diferença. Mais uma vez, é vergonhoso o jogo que o TT faz, e por mais que, né, possa tirar outras conclusões, eu acho que é a afirmação de que o TT é o maior flop do ano do Grêmio. E do Internacional é que o Alan Patrick não dá mais, pelo menos como titular. A gente já vinha vendo uma decadência do Alan Patrick há um bom tempo já na equipe do Internacional. Há vários jogos a gente vinha o Alan Patrick decaindo, e mais uma vez, em um jogo importante, ele some. Ele não só some, como ele faz muita besteira. E, cara, se o Inter quer buscar algo, acho que pelo menos conseguir evoluir bem esse time do Pesolano, é tirar o Alan Patrick da equipe, pelo menos por enquanto, tentar talvez depois voltar com ele, mas no momento, Alan Patrick tem que ser reserva do Inter. O Mirassol, a conclusão que a gente tira do Mirassol é que o time caiu na realidade. Eu acho que vou até prolongar um pouco mais aqui, porque a gente não pode taxar o Guanais como grande culpado. Claro, ele tem sua grande parcela de culpa, uma boa parcela de culpa, por não conseguir reajeitar o time de volta e tudo mais, mas ao mesmo tempo, você olha para aquele elenco do Mirassol, só caiu na realidade. A gente viu que Reinaldo é um jogador fraquíssimo, João Vitor não é jogador de Série A, o Igor Formiga não é jogador de Série A, o José Aldo não é jogador de Série A, o Shailon não é jogador de Série A, o Edson Carioca não é jogador de Série A, o Negueba é o único que na minha visão se salva um pouco, o André Luiz não é jogador de Série A, é um elenco muito abaixo. Ano passado foi algo assim, fora da curva. Esse ano tá caindo na realidade. Então a conclusão que a gente tira é que o time caiu na realidade. Esse é o time do Mirassol que vai fazer esse desempenho pífio, individualmente falando e tecnicamente falando dos jogadores. O Guanais até tenta, o time poderia fazer mais coisas, cria até chances para conseguir fazer mais gols, mas a qualidade dos jogadores é muito baixa e não tem nem muito o que o Guanais fazer. Claro que se trouxer um técnico pode melhorar um pouco, mas duvido muito que salve o Mirassol do rebaixamento. A conclusão da equipe do Palmeiras é focado bem no derby. Eu acho que vou deixar até uma incógnita no final, né? Mas os problemas de criação voltaram. O Palmeiras é um time que a gente sabe que há muito tempo vem tendo esse problema na criação, na falta de vontade, muita coisa, há muitos anos, e, né, pelo menos nessa temporada vinha parado muito, principalmente com o Andras, que, né, vinha fazendo e ainda vem fazendo a barbaridade, mas no derby, mais uma vez, com 2 jogadores a menos, parece que não tem criação, parece que o time não existe em questão, é só bola alçada na área, é chutão, é lançamento lá do quinto dos infernos. Então, a grande questão que fica, acho que não é nenhuma conclusão, uma questão será que foi só o derby ou vamos voltar a ter aquele Palmeiras com uma falta absurda de criação? A conclusão que a gente tira do Remo é que essas insistências do Léo Condé, se continuarem, vão acabar com o ano do Remo. A gente fala, quem acompanha o Léo Condé desde o trabalho do Vitória, que é o que eu fazia bastante, acompanha o trabalho inteiro do Vitória, do Ceará e agora do Remo mais uma vez, é um técnico que tem a grande crítica como essa insistência em muitos jogadores. E essa insistência no Manga tá, cara, descabível, cara, não dá pra entender, cara. O Diego Hernandes é um jogador que vem rendendo quando entra e ele não tem essa insistência, tipo, não tirar o Manga do time, só que o Manga é muito ruim, cara. É um jogador que atrasa, mata as jogadas. E essa insistência, cara, pode acabar com o ano do Remo. Não só do Manga, como de alguns jogadores. Ele tem essa mania de insistir e o cara pode errar 10 jogos seguidos que vai continuar. Ele tem que entender que em certos momentos tem que sacar o cara do time e o cara não dá mais. E se essas insistências continuarem por muito tempo, o Remo pode perder o campeonato nessa. Perder o campeonato não, perdão, mas né, acabar sendo rebaixado por causa de bobeiras dessas que se colocasse o Diego Hernandes ali, o time podia ser outro. Pro Santos, eu acho que é muito nítido o que aconteceu nesse jogo. O Cuca ajeitou muito bem esse time e com o Neymar impulsionando a equipe, esse time do Santos pode voar. Claro que o resultado de 1-0 ele pode enganar um pouco, mas eu assisti bastante jogo, você conseguia ver um Santos desenvolvendo. Uma equipe do Santos sabendo trabalhar a bola, conseguindo atacar rápido, conseguindo defender bem. Eu acho que o Cuca finalmente ajeitou esse time. E que é aquela história, o Neymar entra em campo, o Neymar potencializa a equipe.
Então, a partir do momento, e momentos que ele nem trabalha na jogada, ele não tá nem tocando a bola, mas só de estar em campo, o time se potencializa. Então, com o Cuca ajeitando o time e o Neymar potencializando, o Santos pode voar demais. Do São Paulo, é uma que acho que a gente já sabia há bastante tempo, é que o Roger Machado tem que ser demitido. Eu havia falado na semana passada que o jogo contra o Cruzeiro foi um engano, né? Aquele 4-1 foi algo descabido, fora da curva, que não era o Roger Machado ali, era muito erros individuais do Cruzeiro e nada do São Paulo, e muita gente concordou, obviamente, fora a partida gigante do Ferreirinha, mas demonstrou mais uma vez que se o São Paulo quiser, cara, se o São Paulo não quiser acabar com o trabalho do Crespo 100%, tem que demitir o Roger Machado para ontem, porque ele já destruiu o trabalho do Crespo. Pro Vasco é uma conclusão muito óbvia, Renato tem que parar de se defender quando abre o placar. O Vasco consegue várias vezes começar um jogo bom, começa construindo, começa com chances, claro que acaba perdendo algumas, mas a partir do momento que abre o placar, se retranca e parece que abre mão de jogar. E não é se retrancar tanto, mas abre mão de jogar e dá a bola para o adversário. Isso, Renato, claro que em certos momentos da sua carreira já deu muito certo, mas no Vasco é o terceiro jogo em sequência que você perde ponto. Você perdeu 2 pontos contra o Remo agora, perdeu 2 pontos contra o Curitiba e perdeu 3 pontos contra o Botafogo. São 7 pontos relativamente bobos, porque se o Vasco continuar com a bola, o Vasco estava produzindo bem, o Vasco estava evoluindo, e aí você vai lá e parece que abre mão de jogar. Então a conclusão é, o Renato tem que parar de abrir mão de jogar quando abre o placar. E para finalizar o Vitória, eu acho que é algo muito nítido e que todo torcedor do Vitória fala há muito tempo. Cara, o Vitória tem que aprender a jogar fora de casa o que desempenha dentro de casa. Eu não tô brincando, eu acho que o jogo contra o São Paulo poderia ter sido uns 4-0, tranquilamente, pela quantidade de chances criadas, pela qualidade de desempenho da equipe do Vitória. A partir do momento que conseguir desempenhar, cara, pelo menos metade disso fora de casa, eu acho que o time já dá uma boa evoluída e consegue sair longe ali da zona de rebaixamento e dar uma bela respirada. Porque o jogo que fez contra o São Paulo foi um jogo muito bom. Dentro de casa, o Vitória sabe o que faz, mas quando joga fora, parece que desaprende a jogar. Enfim, essas foram as 20 conclusões dos 20 times que eu tirei nessa rodada 11. Quero que vocês deixem nos comentários se vocês concordam, discordam, se acham que tinham outras conclusões que eu deixei de fora, algo mais evidente ou até menos evidente que a gente poderia colocar aqui. E é isso aí. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho que agora tem vídeo todo dia aqui. Tamo junto, valeu!